Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o professor Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, na aula passada a gente estava falando sobre modais de transporte. Nós estávamos falando sobre matrizes de transporte no mundo e trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil. Então vamos continuar nessa pegada para a gente passar no Enem, já que o Enem foi adiado, mas a gente não pode deixar essa peteca cair, vamos continuar, porque se a gente continuar estudando de agora, lá na frente a gente vai estar com uma bagagem bem maior, então vamos jogar duro, vamos continuar estudando. Então, vamos falar agora, nessa aula, sobre o transporte ferroviário no Brasil. Quais são as características desse modelo de transporte? O que foi que aconteceu no Brasil que esse modelo de transporte ficou tão defasado? Então, a gente vê aqui nessa figura, transporte ferroviário. Ele vai ter início lá no ciclo do café, vai ser um transporte que vai ser adquirido pelos proprietários das fazendas de café. Então, veja que uma das principais características desse modelo de transporte no Brasil é o quê? É que ele era um transporte mais privado. Ele não era um transporte, não foi um transporte criado, não foi um transporte idealizado pelos governantes. Foi um transporte que se iniciou, um modelo de transporte que se iniciou por iniciativas privadas. Então, eram os donos das fazendas, das produções de café, que adquiriam essas linhas de trem, que adquiriam os trens. Então, veja que a principal característica do transporte ferroviário no Brasil é que ele é restrito. Ele não integra o Brasil inteiro. Ele vai basicamente fazer o quê? Pegar essa produção de lá do interior e trazer para o litoral. Pegar essa produção do interior do Brasil, principalmente lá do Paraná, de São Paulo, que é onde era a produção do café, e levava até o litoral, até o Porto de Santos, até o Porto do Rio de Janeiro, para ser exportado para a Europa. Então veja que a gente não tem uma integração nacional por esse modelo de transporte. Vocês podem perceber aí, nesse mapazinho lá no canto da tela de vocês, essas são as principais linhas férreas que a gente tem no Brasil. Veja que a gente não tem uma grande integração nacional. São poucas linhas de trem que a gente tem. Isso é um problema para o Brasil, porque como a gente viu na aula anterior, se a gente utilizasse bastante esse modelo de transporte, não teríamos tanto problema. O preço da mercadoria seria mais baixo no Brasil. Por quê? Porque o transporte ferroviário, o custo de manutenção dele é bem mais barato do que o transporte rodoviário. Você não gasta tanto combustível, consequentemente você não polui tanto o meio ambiente, você não paga tantos impostos com o trem, você consegue carregar uma grande quantidade de mercadorias, muito mais do que é transportada num caminhão ou numa carreta, por exemplo. Então veja que seria um transporte ideal para o Brasil. Só para a gente retomar o que a gente estava falando, então o transporte ferroviário aqui no Brasil, ele vai se iniciar lá no ciclo do café, mas ele tem por característica ser um transporte que não integra o Brasil inteiro, certo? Então essa é uma das principais características do transporte ferroviário. E ele foi deixando de lado, foi sendo sucateado. Por que ele foi sucateado? Principalmente por conta do modelo de transporte que JK, Juscelino Kubitschek, adotou aqui para o nosso país. O modelo de industrialização adotado por Juscelino Kubitschek foi pautado em cima da indústria automobilística. Então isso foi fazendo com que as ferrovias no Brasil fossem se deteriorando, fossem deixando de lado, fossem abandonadas. Hoje no Brasil a gente tem pouquíssimas linhas de trem. Essas poucas linhas de trem, elas são particulares, não carregam mercadorias, não são linhas do Estado. Elas vão carregar basicamente produção de soja, de milho e de minérios. Então elas pertencem à Vale, elas pertencem a indústrias de extração de minério, ela pertencem a grandes produtores rurais, a grandes produtores exportadores de soja e de milho. Então essa é a característica do sistema ferroviário aqui no Brasil. Vamos só pautar algumas situações aqui. O que acontece? Ela vai surgir lá no início do ciclo do café, como a gente já falou. Ela tem por características, ainda prevalece isso, por características ser um transporte particular, ou seja, tem donos, existem poucas e essas poucas são de alguns proprietários privados, então o Estado não detém a concessão dessas linhas de trem no Brasil, desde o início, quando foi idealizada lá no ciclo do café. Outra característica é a pouca integração nacional, como a gente percebeu naquele mapa do slide anterior. Você tem poucas linhas de trem e essas poucas linhas elas não integram o território nacional por completo. Então veja que lá na região norte ela fica meio que isolada do restante do país. As principais linhas de trem que a gente tem aqui no Brasil ficam localizadas mais na região sudeste. Então você tem uma pouca integração nacional. Outra característica é
O sucateamento das ferrovias ela vai surgir lá com o JK. Por quê? Porque JK deu preferência ao modelo rodoviário. Não só JK, né? Depois de JK, todos os governantes priorizaram esse tipo de transporte, o transporte rodoviário. Então, por isso que ela está sendo sucateada no Brasil. E a última característica, apesar de ser mais viável financeiramente do que o transporte rodoviário, ela não é utilizada aqui no país. Uma pena, né? É uma perca muito grande que a gente tem aqui no Brasil. A nossa mercadoria se torna cara, a gente perde competitividade no mercado internacional, porque a gente não investe bastante nessa intermodalidade. Então a gente demora a escoar a nossa produção, a gente demora a desafogar a produção lá da região norte, por exemplo, até chegar no litoral brasileiro. A gente perde tempo porque a gente não tem uma integração nacional nos meios de transporte. Beleza? Vamos falar no nosso terceiro meio de transporte, seria o modelo modal aquaviário ou hidroviário. O que é que acontece aqui no Brasil? Quando a gente fala em modelo aquaviário ou hidroviário, tanto faz, a gente tem dois modelos, que seria o transporte fluvial e o transporte marítimo. O transporte fluvial é o transporte feito pelos rios, é um transporte mais interno, e o transporte marítimo é o modelo de transporte que a gente tem entre continentes, intercontinental. Então, quando você leva daqui do Brasil para a Europa, para a Ásia, para a África, por exemplo, então, na maioria das vezes a gente utiliza esse tipo de transporte, o transporte hidroviário marítimo, beleza? A gente tem por característica do nosso transporte hidroviário ser pouco investido, certo? A gente tem pouco investimento nesse modelo de transporte. A gente tem poucos portos aqui no Brasil, e os poucos portos que a gente tem são precários. Ou seja, a gente não tem um investimento muito forte nesse modelo. A gente tem o Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil, a gente tem no Rio de Janeiro e outros portos espalhados pelo Brasil, mas que não tem uma infraestrutura tão grande como deveria ter. Então, exige sim o maior investimento do governo, exige sim o maior investimento da iniciativa privada nesse modelo de transporte. Então, a gente fica muito atrás de outros países. Na Europa, a gente tem portos muito importantes. Na Holanda, a gente tem um porto de Roterdã, que é um dos principais do mundo. Então, nos Estados Unidos, a gente tem porto muito importante também, que consegue desafogar essa produção de maneira bem mais rápida. Inclusive, teve uma questão do Enem que falava sobre essa perca de tempo, que o Brasil perde muito tempo para desafogar a produção. Por quê? Porque a gente não tem uma infraestrutura. A nosso modelo de transporte não é moderno, não é modernizado. Os portos, às vezes os navios chegam de outros continentes, demoram 1, 2, 3 semanas para poder descarregar a sua produção ou carregar a sua produção. Por quê? Porque a gente não tem infraestrutura suficiente aqui no Brasil, beleza? Mas um mapazinho que fala sobre as principais hidrovias. A gente deveria sim utilizar bastante as hidrovias, já que a gente tem uma abundância de rios, já que o nosso solo, o nosso modelo de relevo, ele é adequado para isso. A gente tem muita planície, a gente não tem muito acidente de relevo, então a gente não tem muita cachoeira, então são rios mais navegáveis. Esse mapa aqui mostra, aqui atrás de mim, mostra as principais hidrovias que a gente tem no Brasil. A ainda mais utilizada é a Tietê-Paraná, que faz o escoamento da produção de soja, faz o escoamento da produção de milho, mas no mais a gente não tem tanta importância, a gente não deu tanta importância a esse modelo de transporte. Deveria sim investir bastante, porque é um transporte muito mais barato do que o caminhão, não polui tanto o meio ambiente, o risco de acidente é bem menor, então a gente teria muito mais vantagens adotando esse modelo de transporte, beleza? Vamos só pautar algumas características desse tipo de transporte aqui, desse modal de transporte. Ela é pouco explorada no Brasil, apesar do grande potencial que a gente tem, como a gente viu. A gente tem uma grande quantidade de rios navegáveis e isso não é explorado. Então a gente perde dinheiro, a gente perde competitividade porque não adota esse modelo de transporte no Brasil. Ela tem um baixo custo comparado com o transporte rodoviário, por exemplo, então a gente poderia sim utilizar bastante. Suporta muita carga, então um barco de grandes proporções vai carregar muito peso, muito mais do que caminhão. Então a gente lucraria com isso. Economizaria no transporte, né? E consequentemente a gente poderia ter o preço final da mercadoria seria mais barata para o Brasil. Então a gente ganharia competitividade e o preço das mercadorias aqui no Brasil não seria tão caro. Então quem acaba pagando essa conta somos nós.
Outro ponto aqui é o destaque para a hidrovia Tietê-Paraná, como a gente já falou, certo? É a principal hidrovia que a gente tem no Brasil. O maior fluxo de barcos que a gente tem no Brasil se concentram nessa hidrovia, Tietê-Paraná, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente acabou os 3 modelos de transportes mais adotados aqui no Brasil, os 3 modais de transportes. Vamos falar um pouco sobre a situação crítica desses modelos de transporte. Eu vou só passar o slide aqui rapidinho, depois a gente resolve essas questões numa aula online, ou vocês podem ter acesso. Vamos só falar sobre a situação crítica dos transportes. Como é que se encontra os transportes aqui no Brasil, beleza? Então eu coloquei as infraestruturas de transporte no Brasil. O que acontece? A gente tem uma crítica situação nacional. Por quê? Essa crítica situação vai gerar um gargalo. O que é um gargalo? Um prejuízo. Vai gerar um problema para o Brasil. Esse gargalo, por conta dessa baixa infraestrutura dos transportes no Brasil, vai gerar o quê? Prejuízos, como a gente pode ver aqui, prejuízos. Quais são as origens desses prejuízos? A gente vai ter um prejuízo relacionado ao escoamento da produção, ou seja, a gente perde muito tempo para escoar essa produção, para pegar essa produção e levar até o seu ponto de destino, então a gente perde muito tempo. Por exemplo, se você for escoar uma produção de tomate, que é um produto perecível, e você tiver perder muito tempo, se for através de caminhões, esse caminhão tombar no meio do caminho, ou tiver uma greve, ou a rodovia estiver interditada, você vai perder essa produção, certo? Então a gente tem um prejuízo muito grande por conta do escoamento da produção, que ele é lento. Outro prejuízo é relacionado ao preço final das mercadorias. Como o frete do caminhão é muito caro, já que a gente utiliza mais o caminhão do que as ferrovias, como o frete é muito caro, o preço final dessa mercadoria também vai ficar caro. Se o preço final dessa mercadoria fica caro, então a gente vai perder competitividade no mercado internacional. Não tem como a gente competir com a mercadoria de um país que gasta muito menos para desafogar a produção. Outro prejuízo é relacionado, como a gente falou, à competitividade. Por quê? A gente tem um escoamento da produção lento, certo? Essa lentidão no escoamento da produção vai aumentar o preço final da mercadoria. Se esse preço da mercadoria é muito elevado, a gente perde competitividade. O produto daqui do Brasil não vai ter como competir com um produto de um país que tem um escoamento da produção mais rápido, que tem um escoamento da produção onde o preço final fica bem mais barato, beleza? Então, quais são as razões desses problemas aí? A gente tem uma fraca intermodalidade, como a gente falou. A gente deveria investir mais na intermodalidade, mesclar entre transporte ferroviário, rodoviário e aquaviário ou hidroviário, tanto faz. Então a gente tem essa fraca intermodalidade. E aí, porque a gente deu o privilégio ao rodoviarismo? Desde a época de JK, por priorizar esse modelo de transporte, então a gente tem essa série de prejuízos aqui no Brasil, beleza? Então, pessoal, foi a aula sobre transportes. Logicamente, vocês vão ter que dar uma pesquisadazinha mais, aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, beleza? Mas voltem o vídeo, dêem uma revisada, respondam questões também, que as principais fatores, as principais características a gente falou nesse vídeo agora, beleza? Então, bons estudos, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu!